Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz alcance a você, sua família, seus familiares. Estamos trabalhando a série das profecias do Apocalipse, revelando o desconhecido, e hoje vamos estar trabalhando o capítulo 6 do Apocalipse, onde é uma sequência, na verdade, né, do que foi revelado no capítulo 4, capítulo 5. Só relembrando rapidamente, o Apocalipse ele tem 22 capítulos, sendo que os 11 primeiros trabalham mais o contexto histórico e os 11 últimos, sobrepondo e complementando os 11 primeiros, o contexto profético. Está dividido também em 7 eventos ou 7 cenas, visões, onde o apóstolo João ele escreve e passa então a descrever o evento que se segue então a essa cena. No capítulo 1, nós vemos o Cristo glorificado e, na sequência, o capítulo 2 e capítulo 3, os eventos que se seguem a essa cena, que foi justamente a primeira série de 7, que é a 7 igrejas. Eventos mais voltados para a questão interna da igreja. 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que eram, de fato, 7 igrejas locais na Ásia, mas também que representam os 7 períodos da igreja, desde a fundação dela, no período de Cristo e os apóstolos, aí até a segunda vinda de Cristo. Já trabalhamos essa série e já mostramos que, dentro do contexto profético, histórico, estamos já no período da 7ª igreja, igreja de Laodiceia, uma igreja que se diz abastada, rica, que não tem falta de nada, mas Deus diz que ela é pobre, cega e nua. Ele diz, aconselha que ela compre ouro provado no fogo, vestiduras brancas, e que unja o olho, os olhos, né, com o colírio para que veja. No capítulo 4, capítulo 5, abre então a segunda parte, ó, o segundo evento, a segunda cena, né, que é vista a cena e então segue o evento. Capítulo 4, João vê Deus em seu trono. No capítulo 5, o Cordeiro, o Filho de Deus, Cristo, um livro nas mãos, né, de Deus, e um livro selado, com 7 selos, e que ninguém era digno de abrir esse livro. E a cena que se segue, então, é a segunda série de 7, os 7 selos. São eventos paralelos, de certa forma, também com as 7 igrejas, mas são eventos agora um tanto externo, mas também que cobrem um período histórico daquilo que acontece com a igreja, mas que também tem um envolvimento não simplesmente no contexto espiritual, mas também social e de influências externas que ocorrem também com a igreja. Então a gente vai estar trabalhando, abrindo aí a segunda cena, e os eventos que se seguem então do capítulo 4 e 5, estará acontecendo no capítulo 6, que é justamente 6 e parte do capítulo 8, que não está todo dentro desse capítulo, né? Vamos estudar o capítulo 6, onde vamos falar sobre a abertura desses selos e o que ocorre dentro de cada contexto, onde os 5 primeiros desses selos têm mais o contexto simbólico, figuras de linguagem, e os 2 últimos no contexto tão literal, e que nos levará de fato também à segunda vinda de Jesus. Então, o mais interessante é que as cenas do Apocalipse, ela nos leva a um ápice, a um final, a uma conclusão, e que termina, né, não com catástrofes como o mundo, a mídia e Hollywood, quem sabe até mesmo muitas igrejas, né, falando sobre isso, de que ela conclui-se com um final feliz, né, com a volta de Jesus, a restauração, onde diz que aqui não haverá um santuário, um templo, mas que Deus e Cristo estará aqui com os salvos por toda a eternidade. E isso então é muito gratificante para a igreja, para cada pessoa que está nessa caminhada cristã e na preparação e antecipação para a volta de Jesus. Quero te convidar a abrir nossa mente, nosso coração, preparar o nosso espírito para o estudo da palavra. Eterno Deus, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela iluminação do Espírito Santo para o estudo da palavra, e não só para o estudo, mas também pedindo a capacitação, o poder para
viver em harmonia com a vontade do Senhor. A cada pessoa que estará ouvindo através da Rádio 97, a cada pessoa que estará assistindo essa mensagem através do canal no YouTube, que seja ricamente abençoado, iluminados, e que possa tomar decisão sábias de te servir e preparar-nos para os eventos que estão ocorrendo, que estará ocorrendo ainda, e o preparo necessário para a volta de Jesus. Dá-nos a tua paz, tua graça, te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então, em paralelo ou melhor, complementando nosso estudo, temos aqui onde pesquisamos primeiramente, né, a Palavra de Deus, a Bíblia de Estudo e Andrews. Temos aqui o nosso notebook com as perguntas e as considerações. O livro O Terceiro Milênio, o pastor Alejandro Bulhon, ele escreveu esse livro falando sobre as profecias do Apocalipse. O livro também de Vilmar Gonzalez, Daniel e Apocalipse. E o pastor Henry, Apocalipse verso por verso. Nós estamos trabalhando então, de certa forma, verso por verso, não aprofundando, quem sabe, todos os detalhes, mas trazendo as considerações. Claro, sempre o embasamento principal é a palavra de Deus. Primeira pergunta, qual era a cor do primeiro cavalo que João viu em visão? E o que o cavaleiro tinha em mãos e o que ele devia fazer? No Apocalipse 6, verso 2, o texto para nós aqui diz que, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes, nós até falamos, né? Ou quem sabe dos anjos que estão ali ministrando diante do trono, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A cor, né, do cavalo já diz muito, é paralelo com a igreja de Éfeso, a brancura, a pureza do Evangelho pregado por Cristo, pelos discípulos. Essa coroa representando as vitórias, ou o símbolo da vitória daquele que é o vencedor. Abacuque 3, versos 8 a 9, Salmo 64, 7 a 9, trazem algumas explicações sobre isso. Eu não vou ler o texto, estou citando para você. Já mencionei o cavalo branco, que simboliza o período dos apóstolos, né, que alcançaram todo o mundo habitado de seus dias, e que vai até aproximadamente o ano 100. Então ele fala que ele tinha uma coroa, e ele saiu vitorioso e para vencer. Tem uma pergunta interessante que eu vou trazer do livro aqui, verso por verso, onde Jeremias ele faz uma pergunta. Jeremias capítulo 4, versículo 13, ele fala sobre essa questão, cavalos ligeiros como as águias, falando sobre a profecia sobre Babilônia. Mas ele fala também no capítulo 12, verso 5, ele questionando a Judá: como poderás competir com os que vão a cavalo? Se talvez tenha dificuldade de competir com os que vão a pé, né? Ou numa competição de corrida, que normalmente seria de pessoa para pessoa, como você vai competir com o que vão a cavalo? E quem sabe hoje, quem sabe com a moto, com um carro ou coisas assim nesse aspecto. Então, aqui eles trazem várias explicações com respeito ao cavalo, a sua importância, principalmente no contexto antigo, né, para a guerra, para o combate, para o transporte, para viagens e coisas assim. E ele traz um comentário que eu achei interessante. O cristianismo saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, para a Samaria e até aos confins da terra, conquistando e para conquistar. Paulo podia dizer que o mundo inteiro do seu tempo tinha ouvido o Evangelho. Os opositores diziam que os cristãos tinham virado o mundo de cabeça para baixo. Eles causaram tal impacto no mundo que atraíram perseguição sobre si mesmos, trazendo o cumprimento do segundo selo. Então, a mensagem de Cristo para a igreja em Atos 1, verso 8 é: e recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa da descida do Espírito Santo, que foi cumprido ali parcialmente em Atos capítulo 2, no Pentecoste, a habilitação de falar na língua das nações, de poder
pregar o evangelho e sair vencendo e para vencer. Então essa é a mensagem, o símbolo, né, do primeiro, do cavalo branco, a pureza do evangelho. Então essa expansão do evangelho, essa pregação, trouxe então a abertura do segundo selo, do qual está no capítulo 6, verso 4 do Apocalipse. Qual era a cor do segundo cavalo e o que foi dito ao seu cavaleiro? Então diz o texto, Apocalipse 2, versos 3 a 4, que saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui, como nós mencionamos, abre o segundo selo, um cavalo vermelho, diferente do cavalo branco, da pureza do evangelho. Então vindo as perseguições que adentram, então, o segundo século em diante, ela se intensifica. No primeiro século morrem todos os apóstolos de Cristo, né? Com exceção de João, todos os outros são mártires. E aqui diz um pensamento que cada vez que eles matavam um cristão, muitas pessoas aceitavam o cristianismo. Foi por isso que Tertuliano fez a famosa declaração: o sangue dos mártires é uma semente. Então ele fala que compara com um gramado, quanto mais você roça ele, mais eles crescem. E um ponto importante, que até mesmo já abre o caminho para o terceiro cavaleiro, né, o cavalo preto, as mudanças que houve, por isso nós mencionamos que é um contexto mais externo da igreja, aquilo que estava influenciando a igreja nas suas direcionamento, mas a profecia já apontava o que aconteceria, e a história confirma, o cavalo branco, a pureza do evangelho, até o ano 100. Mantém-se a pureza das doutrinas cristãs. Eles estavam ali mantendo firme, pregando, vivendo a sua fé. A partir do término do primeiro século, entrando para o segundo século, começa a haver algumas mudanças e perseguições, intensificando. E aqui nos fala que conta-se que no concílio de Nicéia, 325, já está no período do terceiro cavalo, cavalo preto, né? Vou chegar lá daqui a pouco. Quase todos os delegados apresentavam algum tipo de mutilação, resultado da perseguição desse cavaleiro, do cavalo do segundo século, né? Do cavalo vermelho. E alguns faltavam uma perna, quem sabe outros um braço, ainda outros um olho. Todos ostentavam alguma marca da perseguição. O tempo do cavalo vermelho foi o tempo em que os pagãos perseguiam os cristãos. Mas não seria sempre assim, porque estava em processo de mudança e houve agora uma mudança. Eu quero trazer um texto de segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, onde o apóstolo Paulo, ele já predizia o que aconteceria. Ele fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. A volta de Cristo não vai ser assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, ou se é objeto de culto, de sorte ou de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele fala de uma mudança que ocorreria. E em Atos 20, versos 28 a 30, ele fala: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Falando daquilo que o sacrifício de Cristo. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então este período é o período que corresponde ao mesmo tempo da igreja de Esmirna, de grandes perseguições. E aqui foi dito que tirasse a paz da terra, que matassem uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. Então, onde o Império Romano, ostentando agora o seu poder e perseguindo aqueles que se opunham às mudanças que já começavam a acontecer a partir do segundo século, doutrinas que foram mudadas. Até ouvi ontem, né, uma pregação falando sobre isso. Fiz uma visita na parte da tarde também, conversando com uma pessoa de uma determinada religião, não vou ainda estar em detalhes, né, de qual seja, mas infelizmente eu até comentei. E a história mostra isso.
né? Que os cristãos mataram mais pessoas do que os pagãos mataram cristãos. Né? Por quê? Porque eles ostentam aquilo que eles estabelecem como doutrina. Então, até mesmo ouvi de que práticas ou doutrinas que o cristianismo herda do paganismo. Apesar de que foi dito apenas algumas que favoreciam no momento a crença de que se falava. Né? Porque, na verdade, recebe-se como herança muitas coisas. Quem sabe batizado por outros nomes, mas é homenagem, de certa forma, àquilo que se cultuava antes, aos deuses de lá mesmo. Então, muitas vezes, aquilo que nós tributamos como honra, como glória a Deus, é algo que já foi oferecido, né, a alguém anteriormente. E aqui, no capítulo 6, versos 5 a 6, falando sobre o terceiro cavalo, percebe que são figuras de linguagem, do contexto que ocorre a igreja no contexto histórico. Então, que cor tem o terceiro cavalo e o que tem em mãos o terceiro cavaleiro, aquele que cavalga esse cavalo, né? Nós vimos que no primeiro século, né, Cristo direcionando a sua igreja, mas depois é como que esse cavaleiro é tirado de cena e um outro passa a controlar ou cavalgar esse cavalo. Né? Segundo momento, o cavalo vermelho, as perseguições, Roma ali perseguindo, Roma ainda, quem sabe, já havia, né, já estava havendo essa transição de mudança de Roma do contexto pagão para o contexto cristão, e as perseguições elas só intensificam, não muda, como eu mencionei, os cristãos agora perseguindo os cristãos, aqueles que ainda procuravam permanecer fiéis, pequena minoria, mas também aqueles que é dito por eles como pagãos sendo perseguidos também. E aqui diz que, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro ser vivente, vem ver, e olhei e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, o que estava sentado tinha uma balança em mão, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevado por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então tem várias figuras de linguagem aqui, símbolos importantes. Aqui está de fato fazendo essa transição a doutrinas estranhas tirando as verdades bíblicas, introduzindo no local delas. Ele tinha uma balança, quem sabe agora colocando em equilíbrio doutrinas anteriormente pagãs com doutrinas cristãs, ou equiparando, ou mudando, ou trocando, substituindo. E ele fala que a medida de trigo, que era o evangelho puro, comparado com 3 medidas de cevada, com a mistura agora entre doutrinas cristãs e doutrinas então chamadas pagãs, que estavam adentrando para o cristianismo. E ele diz: não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite, o símbolo do Espírito Santo, que de fato houve mudanças na crença de como se via o Espírito naquele momento, e sobre a importância do sangue de Cristo como para expiação, daquilo que Cristo de fato representa e deve representar para você e para mim, daquilo que Cristo fez no passado, dando a sua vida ali na cruz do Calvário, daquilo que Ele faz no presente, que ainda fará no futuro, a justificação, a santificação e glorificação na segunda vinda de Jesus. Mas para aqueles que passam pelo período da santificação, porque a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então é importante, justificados, nos dá uma oportunidade de recomeçar, de escrever uma nova história. Santificação é aquilo que está acontecendo dia a dia na minha vida, e glorificação é aquilo que vai ocorrer na segunda vinda de Jesus, por aqueles que forem ressuscitados ou por aqueles que forem transformados ou glorificados ali por Cristo no momento da segunda vinda dele. Então diz aqui que chegamos ao tempo de Constantino, que dizia ter visto um sinal da cruz no céu. Diz que ouvido uma voz falar que em nome dessa ele devesse conquistar. E ele então diz aqui o texto histórico, né, que ele conduz seu exército através do rio e declarou que todos estavam batizados. E ele agora, o cristianismo não passa de ilícito para popular. Ele começa a trazer benefícios para aqueles que aceitavam, quem sabe devolver terras que haviam sido confiscadas, bens, e grande parte quem sabe da cristandade começa a aderir a isso. Olha, imagina, agora você pode adorar
os templos que, quem sabe, eram dedicados ao paganismo, agora dedicados para o cristianismo, para adorar Cristo, mas se paga um alto preço por isso. Até mencionei em alguns momentos da mensagem, né, sobre essa questão. O cristianismo já não era mais puro, não era mais branco, era tão corrupto que foi representado por um cavalo preto. As doutrinas pagãs tomaram lugar das brancas e puras doutrinas da igreja primitiva. Então diz que, infelizmente, e agora faz uma inversão, ao longo do tempo, em vez da igreja virar o mundo de cabeça para baixo, foi o mundo que virou a igreja de cabeça para baixo. E como nós mencionamos, até João, quando ele olha, ele se admira porque vê uma... Vamos chegar sobre isso, né? Quando chegarmos no Apocalipse 17, ele vê uma mulher montada em uma besta de escarlate e perseguindo, né? Perseguindo as pessoas que procuravam manter-se firme à fé. Quero dizer também um outro comentário do pastor Alejandro Bulhon, pastor muito conhecido, né, do mundo aí, internacionalmente falando, pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, e fala justamente sobre os mistérios dos cavalos, o livro do Terceiro Milênio, do Alejandro Bulhon, ele falando sobre essa mudança que sempre teve a ver com o contexto de adoração e a doutrina de adoração. Ele até menciona que o conflito cósmico teve início nos céus, onde há uma rebelião, Satanás, o Lúcifer, com seus anjos se rebelam. E esse conflito, ele passa para o contexto aqui da Terra, onde Satanás ele conquista, usurpa, vamos dizer assim, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e vai levando, então, através de reinos, de poderes políticos, religiosos, a impor aquilo que ele quer. Trabalha sempre através de médios, né? Lá no Éden usou uma serpente, e ele tem usado os grandes impérios, potências para impor a sua vontade. Aqui falando ainda sobre os discípulos, diz que eles confundiram os letrados rabinos, sem poder político e social, mostraram-se mais fortes que o sinédrio, não tendo os sacerdotes, desafiaram os sacerdotes e o templo, sem um soldado sequer, foram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que ficaram a cruz acima da águia de Roma. O inimigo e suas hostes romanas saíram assim derrotados naquele primeiro período da igreja cristã, e o cavaleiro foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Falando do primeiro século, nós já mencionamos. E qual era o ponto central? Adoração e doutrina. Central, porque Satanás quer adoração, ele sempre quis. E aqui diz aqui, avançando, né, que o que ocorreu? No afã de entusiasta de evangelizar o mundo, a igreja começa a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos, gentios começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado seus velhos costumes e doutrinas. E imperceptivelmente começaram a contaminar a pureza da doutrina bíblica que se mantivera cristã durante o primeiro século. Então, houve as perseguições. No terceiro século, nós mencionamos aqui Constantino, ele foi uma das figuras importantes no contexto dessa mudança, né? Ele faz a primeira mudança da questão do sábado para o domingo, em homenagem ao Deus Sol, para atrair também os pagãos, chamados pagãos, que não criam na adoração ao único Deus. Ele então começa a fazer essa mescla de doutrinas. Os cristãos, a princípio, quem sabe, não aceitaram, mas veio inicialmente, quem sabe, como festividade, mas não como um dia obrigatório para adoração, mas 321 ele é colocado como um dia para adoração, que todos deveriam. Então é imposto agora isso. Aqui ele fala que ele veio, mas ele trouxe consigo essas doutrinas que antes eram utilizadas lá no paganismo. Depois disso, vou falar ainda na sequência, Clovis, ele prepara o caminho em 508 para que se fizesse a transição completa de Roma pagã para Roma cristã, que persegue muito mais do que os pagãos em si.
E ele fala que naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de quê? De doutrinas estranhas que pretendiam misturar essas verdades bíblicas. Então, se ele fala de doutrinas estranhas, misturar essas verdades bíblicas, elas não eram verdades bíblicas. Entende? É muito claro isso. Doutrinas estranhas que pretendiam misturar essas verdades bíblicas. E entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar, ele cita algumas, várias, vou pegar só algumas principais. O pecado original, a trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Então percebe que ele cita algumas dessas doutrinas que foram entrando para agora a nova crença. E que hoje, de fato, né, vou falar principalmente da trindade, é uma doutrina central hoje do cristianismo, e se qualquer igreja que queira existir, ela precisa crer nessa doutrina, que é a crença em três pessoas coeternas e coiguais. Então, diferente, como eu já falei em vários momentos, diferente de crer em Deus, crer em Cristo e crer no Espírito Santo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Eu, quando me batizei, no ano 93, meu certificado de batismo, a primeira pergunta era: você crê em Deus, o Pai, no seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo? Sim, continuo crendo. Mas a doutrina ela muda. Em 1980 há uma mudança. Eu fiz uma série de estudos sobre isso, né? Onde ali é mencionado, você crê em Deus, dois pontos, uma unidade de três pessoas, coeternas e coiguais. Então há uma mudança agora na forma de crer, né? Em Deus, de crer em Jesus e crer no Espírito Santo. Tá bom? Entrando aqui na sequência, não sei se vamos conseguir trabalhar toda os 7 selos, né? Mas vamos ver o que conseguimos hoje, senão a gente faz os 7 selos, parte 2. Agora, qual era a cor do quarto cavalo e como é descrito o seu cavaleiro? Apocalipse 6, verso 8. Diz aqui que ele era amarelo, ou esverdeado em algumas traduções. A morte e o inferno seguia. Então, diz que foi ordenado a matar a quarta parte da terra, né? Diz que ele fala aqui ainda, deixa eu ver, tá, voltando aqui, muito bem, tá, o slide está misturado com o outro aqui, deixa eu pegar o texto, Apocalipse 6, 8, Apocalipse 6, verso 8, tá. Diz assim: e olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno seguia. Então, o cavaleiro chamado Morte e o Inferno seguia. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Então, é isso mesmo. Na hora de montar o slide, ele pegou parte do próximo evento. Na hora de montar o slide. Então, é isso aqui. Então, o que estava ocorrendo? Abre-se um outro período, que é justamente da imposição dessas doutrinas, que nos levam ao período a Idade Média, onde há uma mutação, há uma mudança. Seguindo as profecias de Daniel, o quarto reino ele não seria conquistado por um outro reino à parte, mas ele dividiria em 10 partes. E surgiria um poder, um chifre pequeno a princípio dentre eles, que derrubaria 3, aqueles que se opunham, e estabeleceriam sobre todos os outros, que foi justamente o que aconteceu. Roma, no segundo momento, ou Roma chamada cristã, que perseguiu e matou muito mais do que Roma no período império, ou chamado Roma pagã. Então aqui ele menciona o seguinte, alguns pontos. Foi durante os 1260 anos de perseguição que os templos pagãos viraram igrejas cristãs. Mas o povo verdadeiro de Deus teve que fugir para as montanhas a fim de adorar o seu Deus. E aqui ele fala que a Roma cristã não crucificava as pessoas como Roma pagã fazia. A Roma cristã os queimava viva. A Roma pagã, ela torturava criminosos por roubarem, mas a Roma cristã torturava cristãos por lerem a Bíblia do seu próprio jeito. Então olha que barbaridade, né, que acontece. E é o que sempre vai acontecer, e infelizmente vai voltar a acontecer em nossos dias. Estamos prestes a isso, porque diz que o poder que era
que não é, mas que virá. Vai voltar a acontecer isso novamente em nossos dias, mesmo em toda a sofisticação, toda a modernidade, conhecimento, direitos humanos, tudo isso, isso voltará a acontecer. Apocalipse prediz isso. Infelizmente, devido ao nosso tempo, não vamos conseguir fechar a série dos sete selos. Estamos parando aqui no capítulo 6 ainda, no quarto selo, do cavalo amarelo, que nos leva até o período da Idade Média. Próximo estudo vamos fechar, fazer uma nova estudo, não, uma sequência, né? Os 7 selos, parte 2, vamos pegar os 3 últimos selos e fechar as considerações do capítulo 6. Eu não gosto de fazer um estudo muito extenso, né? Então a gente vai estar fechando aqui com o quarto selo, falando do cavalo branco, a pureza do evangelho, o cavalo vermelho, as perseguições, onde Roma agora ela persegue, está passando o processo de transição de Roma chamada pagã ou império para Roma cristã, Roma dividido, que é a Europa. O cavalo preto, onde houve várias mudanças no contexto de adoração, a quem adorar, doutrinas agora são trazidas, onde há uma balança, um equilíbrio entre um sincretismo entre paganismo e cristianismo, e impondo através dos concílios. Falamos sobre isso na série anterior, nós falamos sobre o Espírito Santo no contexto histórico e bíblico, onde em 321, 325, 381 e outros períodos ali, houve essas mudanças, impondo agora através de concílios, não através de um consenso bíblico, mas através de concílios, onde agora Roma cristã impõe suas doutrinas e todos aqueles que querem receber as benéficas têm que aceitar. Os demais, a minoria, viveram às escondidas, as cavernas, período de 1260 anos, onde a igreja agora ela tem que ir para o deserto, viver às escondidas. E o quarto cavaleiro, o cavalo amarelo, mostrando o período da Inquisição, das grandes perseguições de 1260 anos. Próximo estudo a gente vai estar fechando então sobre os 7 selos, os 3 últimos selos. Espero que a mensagem tenha tocado o seu coração. Se a mensagem tem sido convincente, se ela tem sido tocado o seu coração, se você tem percebido que ela é uma mensagem séria, que você possa se inscrever no nosso canal, que possa divulgar a mensagem, compartilhar com aqueles que você ama, que é querido para você. A nossa mensagem ela não é uma mensagem popular, infelizmente, mas acredito que seja uma mensagem bíblica. E eu tenho falado sempre, independente de qual denominação você seja, não estou preocupado com isso. Eu até falei ontem, numa visita à tarde, Cristo prometeu que a sua casa seria chamada casa de oração para todos os povos. Cristo falou para a mulher de Samaria, olha, ela perguntou, Senhor, é nesse ou naquele monte? Então, é nessa ou naquela igreja? Não, não é nessa ou naquela. Diz que Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Eles aqui sem templos, né, sem soldados, os discípulos alcançaram o mundo na sua época, porque viveram a verdade do cristianismo. E diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Então, que a graça de Deus alcance a você. Não estou preocupado, né, se você está congregando na igreja A ou B, mas que procure ver na palavra de Deus qual é a mensagem. Será que eu não estou bebendo de uma fonte que está contrária à palavra de Deus? Será que aquilo que foi passado para mim através do contexto histórico, de tanto tempo falando, não tem se mostrado ser uma verdade, mas será que ela tem um aval da palavra de Deus? Vamos pensar, vamos ser coerentes, né? Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E isso eu não estou falando para você se rebelar contra o seu líder, não, não é isso. Mas vamos ser coerentes com a palavra. Diz que os bereanos foram mais nobres porque aceitaram com alegria, mas foram ver na palavra se de fato era assim. É a minha oração por você nesse dia, por sua família e seus familiares. Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai, que a graça de Deus alcance a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que vai estar assistindo essa mensagem, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, mostrando que, deixando as impiedades, que vivamos esse presente século de maneira sábia, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a volta de Jesus, que venha para resgatar aqueles que aceitam a sua palavra, e que assim possa ser, que o teu santo e bom Espírito possa trabalhar na mente e no coração de cada pessoa, que venhamos ser transformados, lavados, purificados, e possamos, como escreveu o apóstolo Pedro, aguardando e abreviando-nos para a volta de Jesus.
São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.